Pois é, a seleção brasileira viveu uma sexta-feira dramática e o pior aconteceu. Nós demos adeus a mais uma Copa do Mundo. Desta vez nos pênaltis contra a poderosa Croácia. Após o empate em 1-1 no tempo da prorrogação, nos pênaltis foi um desastre, né? Apesar do resultado, a torcida não faltou. Muita gente, inclusive, esteve na Praça Multieventos, debaixo do sol forte. O Alan Garcia acompanhou as emoções dos maceuenses no jogo da despedida da Copa do Catar. Vamos ver. O torcedor brasileiro sofreu, passou mal por conta do calor e o coração quase parou na hora dos pênaltis. O torcedor brasileiro lotou a Praça Multieventos para ver a seleção jogar. Até o Homem-Aranha veio prestigiar a bandeira verde e amarela. No placar, cada um apostou na nossa vitória. Vem cá, Gabriel, vem aqui no colo do tio. Pega, ô Gabrielzão, tá torcendo. Qual é o jogador da tua preferência? Gosta mais de quem? Neymar Júnior. Neymar não tem jeito, né? Será que ele vai fazer um golzão hoje? Sim. Vai fazer, né? O que tá achando do jogão? Tá apertado o negócio, tá difícil, mas a gente consegue. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Qual é o placar? 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Eu vi você passando protetor, a turma toda aqui protegida do sol. E coragem. Tem que aguentar pelo Brasil, né? Placar de hoje, fala lá pra aquela câmera ali. Placar de hoje. Placar de hoje é 2-0. Pra quem? Pro Brasil. E aí, amigona, tudo bem? Eu vi todo mundo de protetor. Essa verdinha aqui é sua. A cervejinha de leve, né? Claro, né? Quem não pode sou eu, né? Fala a verdade. Não, você tá trabalhando, eu não. Eu já tô de boa. Placazão de hoje. Eu acho que 2-1 por aí. 2-1 pro Brasil. Tem que ser pro Brasil, Argentino aqui. Mas é verdadeiro ou é falso, velho? Fala a verdade. É verdade, Vamos eliminar quem no campo? Argentino. Croácia? Croácia vai fora, embora. Sim, vai Brasilzão, embora. então. Sim. Argentino, brasileiro. Você tá fugindo? Tô. De quem? É porque eu ainda não sei como que vai ser o placar. Como é teu nome? Alice. Torcida pelo Brasil, é claro. Teu placar hoje, Alice? 2-1. A gente vai levar um golzinho, mas vai acabar ganhando. Mas os 90 minutos de jogo não foram suficientes para a seleção brasileira passar pelo paredão chamado Croácia. O Brasil tá produzindo, tá indo em busca do resultado, porém o goleiro da Croácia tá defendendo bem, tá muito seguro, fez umas defesas importantes que evitaram, inclusive essas defesas evitaram o gol da nossa seleção brasileira, que tá maduro, cara. O que muita gente fica nervosa, aflita aqui é se vai pros pênaltis, porque aí é outra história, viu, Alan? Pois é, aí me diz aí, tá 0-0, né? Tá chegando, faltam 15 minutos para acabar o segundo tempo. 0-0, acabou assim, e aí? Aí vai ter prorrogação, depois as penalidades. Aí isso já parte mais o desgaste, né, dos jogadores, porque a intensidade já muda, os times não ficam querendo se arriscar, porque já tá na prorrogação, já fica na prorrogação, e aí a situação fica complicada, né? Tem que trabalhar bastante o psicológico nesse momento, a parte física também é importante, mas a mente, né, não cair na pressão do goleiro que vai tentar fazer toda a catimba ali para tirar a concentração do cobrador, se caso for as cobranças de pênaltis. Mas do jeito que o Brasil está indo, a gente espera que saia um gol ainda durante o jogo, Alan. O torcedor também teve palpites para o jogo amarrado. O Brasil só ganha se o Neymar sair. Se o Neymar sair. O Brasil só ganha. Como é que é? Se o Neymar sair, o Brasil ganha. É o brasileiro falando o que é que ele acha, né? Mas foi o Neymar que nos trouxe um pouco de esperança ao fazer o único gol, que só veio na prorrogação. Foi nossa única esperança. O torcedor que não parava de dançar, pular, não teve força para encarar a derrota e foi embora com um grito de vitória, silenciado mais uma vez. Pois é, nos pênaltis, né? Vamos então conferir, fazer a conexão com os nossos amigos do Pajuçara Futebol Clube, né? Que inclusive vai continuar acompanhando agora a reta final da Copa. Claro, sem o Brasil, mas vamos continuar acompanhando os jogos restantes, né? Então vamos dar um pulinho nos estúdios do PFC na Copa. O Bruno Protásio traz pra gente a análise. Boa noite, Bruno.
Olá, Edson, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Alagoas, ainda com esse gosto amargo da eliminação da seleção brasileira. Confesso que fui pego de surpresa, não esperava a derrota para a Croácia, sem subestimar o adversário, mas o Brasil tinha mais bola. Tanto é que mostrou isso, principalmente no segundo tempo, que criou oportunidades, mas parou numa noite inspiradíssima do goleiro Livakovic, que já tinha brilhado contra o Japão nas penalidades especialmente. E hoje o Brasil não teve a competência de colocar a bola na rede durante os 90 minutos, parou no goleiro croata e depois também não soube segurar quando esteve em vantagem durante a prorrogação, depois do gol do Neymar, que saiu nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, a gente tomou o gol de empate e perdeu nos pênaltis. A gente precisa fazer algumas considerações em relação ao jogo, um primeiro tempo muito abaixo da seleção brasileira na criatividade e intensidade também. A Croácia é um time inteligente, um time que sabe ficar com a bola e conseguiu diminuir esse ímpeto do Brasil sempre que esteve com esse domínio. Mais posse, girava o jogo, mas era inofensiva, não criava grandes oportunidades. O Brasil também falhou em alguns aspectos, principalmente quando conseguiu criar no começo da primeira etapa espaços da entrada da grande área. Vinícius Júnior teve uma grande oportunidade e não finalizou, em outra finalizou fraco na mão do goleiro. Foi um primeiro tempo em que o Brasil foi pouco intenso do que a gente tinha visto contra a Coreia do Sul, nada se repetiu em campo. Na etapa final, o Brasil começou apertando, veio com a mesma formação, apesar de alguns atletas estarem abaixo do rendimento, Rafinha, até o próprio Paquetá, que se manteve até o final. Então, mesmo assim, para o segundo tempo, o Brasil voltou com o mesmo grupo, o mesmo time. E aí mudou a postura, conseguiu criar oportunidades, parou no goleiro. A Croácia teve alguns lances, mas foi muito isolado, então não conseguiu fazer o Alisson trabalhar. Ainda assim, em alguns momentos conseguia, com a posse, a movimentação, a marcação do Brasil não se acertava em alguns aspectos no meio-campo e fazia com que a proposta de jogo da Croácia funcionasse, de tirar esse ímpeto, esse volume e agressividade do lado brasileiro, que mesmo assim não foi dos melhores nesta partida. E aí entra a prorrogação. Eu não tiraria o que o Tite fez em relação ao jogo, Vini Júnior, que é um jogador que poderia ser mais decisivo. Colocaria sim o Rodrigo, como ele fez, mas no lugar do Rafinha. Não levaria o Antony a campo, que dos que foram as opções do treinador, foi o menos participativo. O Brasil consegue o gol no finalzinho do primeiro tempo, com uma bela jogada individual do Neymar, depois de uma tabela com o Rodrigo. O Paquetá devolve para ele dentro da área, ele tira do goleiro e consegue fazer o gol. E aí faltou para a seleção brasileira o entendimento do jogo, porque quando se lançou à frente, no lance do gol da Croácia, do Petkovic, quem faz o corte é o Casemiro. E aí no meio-campo, com o corte dele, ele não tem força para voltar, porque com o toque na bola, ele tira do Modric, mas arma o contragolpe. E o Brasil está completamente desorganizado. E o interessante é que não tem recomposição. O lateral esquerdo, Alexandro, ele vira um volante, abre espaço, faz com que o Brasil volte desorganizadamente também na linha de defesa. Thiago Silva e Marquinhos fecham o meio, Danilo puxando a perna fica na direita, mas na entrada da área o Petkovic recebe sozinho. E o desvio no Marquinhos bota a bola para o fundo da rede. Então foi uma jogada pontual que fez com que a Croácia chegasse ao gol, faltando 5 minutos para o término do jogo. Faltou também o entendimento do Brasil saber fazer essa construção para frente, mas a recomposição principalmente nesse lance que foi fatal. Nos pênaltis não começaria com o Rodrigo, que foi o que perdeu logo de cara, começaria sim com o Casemiro. O lance do Neymar, de cobrar o último pênalti, é completamente compreensível, isso pode acontecer, seja ele o melhor batedor, pode ser o primeiro ou o último, a escolha foi o último, isso eu não questiono não, como já vi muitas pessoas citarem, mas entendo da escolha dele ser o último batedor. Agora não do Rodrigo ser o primeiro. 21 anos, apesar de jogar no Real Madrid, ser acostumado com momentos importantes, acho que poderia ter sido o Casemiro, outro jogador que tem uma característica já de liderança, é um dos líderes desse grupo, poderia ser para a abertura dar mais confiança para os outros que foram na sequência.
Infelizmente, mais uma vez paramos em um time europeu nas quartas e agora é pensar em 2026. Tite não continua no cargo, quem será que vem pela frente? Essa é uma resposta que eu ainda não consigo dar, mas é uma seleção brasileira que deixa um gosto muito ruim, decepcionante, frustrante nessa Copa de 2022, principalmente pelo que se construía em torno de expectativa de praticamente pode ser a última Copa de Neymar, o fim do ciclo do Tite com a seleção brasileira, que terminou com um fracasso em 2 Copas do Mundo. Agora é pensar no futuro e projetar essa garotada que ainda tem muito a dar para a seleção brasileira. Só reforçando, tá? Já sei que falei demais. O PFC na Copa continua, a gente vai até o dia 18 fazendo a cobertura normal, porque a Copa é um evento à parte, a gente está junto também, não só com a seleção brasileira, mas é claro, até o final da Copa do Mundo. Volto com você, Edson. Obrigado, Protásio. Parabéns pelo trabalho a toda a equipe do PFC na Copa, que vai ter aí, vai acompanhar as semifinais e a final. Então fique acompanhando aí, claro que a gente queria ter o Brasil, né? Não deu para o Brasil, vamos tentar em 2026. E o detalhe, não tem folga terça-feira, viu?